Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre aquilo que Deus quer que a sua igreja faça nesses dias. E o que Deus quer que a sua igreja faça nesses dias é se esforçar mais, muito mais do que temos nos esforçado até aqui. Para falar sobre este assunto, eu gostaria de ler no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, o seguinte: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amados, nos dias que vivemos hoje, Deus quer ver a sua igreja se esforçando. Quer ver o esforço da sua noiva em direção a tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Ou seja, para alcançarmos este esforço que hoje é exigido por Deus da sua igreja, precisamos, em primeiro lugar, fazermos mais. Deus quer ver a sua igreja se esforçando mais, se esforçando a andar com Deus acima da média. Sim, nesses dias, quer que o nosso andar com Ele seja acima da média. Pense comigo, um corredor, ele corre como as demais pessoas? Não, ele corre acima da média. Ele se esforça acima da média, se exercita acima da média. Queridos, nos tempos em que vivemos como igreja, não tem mais vaga para os bons, mas para os excelentes. Deus tem nos chamado para sermos excelentes. Aqueles que estão acima da média, temos que estudar mais, fazer mais para o Senhor, temos que nos preparar mais, temos que fazer tudo mais, estudar mais, buscar mais a Deus, nos prepararmos mais, buscar a Deus em oração mais e mais, ler a Bíblia mais, buscar mais comunhão com Deus. Hoje Deus tem chamado a sua igreja para ser mais. Não podemos ser igual a tantos outros cristãos. Deus tem nesses dias exigido um esforço da sua noiva, no sentido de alcançarmos todas as nossas vitórias. Precisamos nestes dias, como cristãos, para sermos vitoriosos, estarmos acima da média. Nos esforçar mais significa não ter medo do que temos que enfrentar, porque o medo neutraliza o nosso potencial, paralisa os nossos sonhos e coloca um profundo desejo de recuarmos. E uma pessoa que faz um enorme esforço para conquistar não pode ser dominada pelo medo. Ou seja, não podemos ficar falando que as coisas não vão dar certo diante de tudo que os nossos olhos estão vendo e contemplando. Não podemos continuar dizendo aonde vamos parar. Percebam, nossas palavras têm poder. Se estamos dizendo que vai dar errado, com certeza vai dar errado. Se nos deixarmos levar pelo medo, você não conseguirá se esforçar, como é desejo de Deus hoje, para a sua noiva, porque o inimigo vai fazer com que o medo domine a sua vida, ações, pensamentos, sentimentos e suas emoções. Ele vai paralisar a sua vida e com isso estará paralisando a igreja e fazendo a igreja recuar e não conquistar
todas as promessas que Deus tem dado para nós em Cristo Jesus. Mas Deus quer a sua igreja se esforçando nesses dias, e para isso temos que ser teimosos no bom sentido. Ou seja, com o relato, como no relato da história de um cientista que, por ter ganho um prêmio, um repórter lhe pergunta: o que você acha de ser chamado de gênio? E em resposta ao repórter ele disse: o que você acha de ser chamado gênio? E ele respondeu: prefiro ser chamado de teimoso. E naquele momento, não entendendo, o repórter pergunta novamente: por que você quer ser chamado de teimoso? Porque eu sou insistente e não paro diante das adversidades que eu tenho pelo meu caminho. Não paro quando a coisa está feia, eu continuo. Sou decidido a enfrentar lutas e adversidades. Já perdi uma, já perdi duas, mas continuo tentando, pois sou teimoso. Queridos, esta história, ela nos fala da posição que Deus quer ver da sua igreja. Só a posição de um esforço alcançado pela igreja hoje é que vai tornar esta igreja aquela igreja poderosa em que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Queridos, para conquistar também nesses dias difíceis pelos quais vivemos, precisamos ser teimosos no bom sentido, lutarmos, fazermos tudo o que for necessário para alcançarmos por direito tudo aquilo que Deus tem para entregar nas nossas mãos. Querido, para conquistarmos coisas grandes, temos que conquistar coisas pequenas. Percebam, quem ganha uma maratona ou uma corrida de 5.000 metros em um estádio, ele conquistou cada centímetro, cada metro da pista que foi percorrida. Só aqueles que fazem parte da igreja hoje, que vão conquistar com os seus esforços cada momento que a igreja tem para conquistar. Hoje, ser cristão não está fácil, não. Para aqueles que querem viver na verdade, a coisa não está fácil, não. Temos que nos esforçar. Como filhos de Deus, é vencer um urso e um leão por dia. Mas uma coisa é certa: todo o esforço que a igreja hoje faz vai valer a pena. O apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 18, o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós haverá de ser revelada. E continua ainda o apóstolo dizendo, neste mesmo livro de Romanos, agora no capítulo 8, verso 24 a 27, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia! Amados, vivemos tempos
em que a igreja precisa se esforçar mais, buscar sermos cristãos acima da média, sermos excelentes no trabalho da casa do Senhor, no estudo da palavra de Deus, na busca da unção do Espírito Santo de Deus. Me permita orar por você nesta hora, para que você possa ter esta força, esta autoridade de Deus, de buscar mais, de ser mais, de colocar a sua vida mais diante de Deus, diante de tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, para que você não recue, diante de todas as adversidades, você possa dizer: eu sou mais do que vitorioso, aleluia. Pai amado, ajuda a sua igreja a nos esforçarmos para sermos cristãos acima da média, ajuda-nos a não olharmos para a circunstância nem para as situações que se apresentam diante dos nossos olhos, mas olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Ajuda a sua igreja a não termos medo diante das adversidades, a não recuarmos diante das aflições. Ajuda-nos a continuarmos sendo teimosos no bom sentido, não desistirmos nunca de conquistar o que já é nosso por direito em Cristo Jesus. Ajuda cada um de nós, como a sua igreja, para sermos como um atleta, correr a boa carreira, guardar a fé e conquistarmos a coroa de vida. Ajuda-nos a conquistar a cada dia os centímetros da nossa comunhão com Deus, mesmo que isso nos custe lutar em oração, jejum, intercessão, junto do nosso Deus, aleluia. Que Deus te ajude a se esforçar, a buscar mais, a estar mais diante de Deus. Não se assuste diante das circunstâncias, porque Deus é maior e Ele quer te fazer excelente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos.